Bom dia, prezados estudantes do Colégio SETA, Itaí. Vamos falar hoje sobre a pressão de vapor. O que vem a ser, então, essa pressão de vapor? Quando você aquece um líquido, e esse líquido está confinado como se fosse uma panela de pressão, dentro de uma panela, vai acontecer um momento em que vai surgir um equilíbrio entre o líquido que está evaporando e o líquido que está voltando para a solução, está condensando, tá? Então, a velocidade de evaporação ou ebulição vai ser igual à velocidade de condensação. Neste exato momento, acontece então uma formação de vapor em cima do líquido, que nós chamamos de pressão máxima de vapor ou simplesmente pressão de vapor. Então, é a pressão que o vapor exerce quando um líquido, um equilíbrio dinâmico, entre o estado líquido ou sólido de uma substância correspondente. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil vai ser a substância, tá? Então, quando você tiver uma pressão de vapor pequena, é sinal que é difícil ele passar, então, para a volatilidade, para passar do estado líquido para o vapor, tá? Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil será a substância. Muito bem. E ebulição? Daí vem aquela pergunta, sempre cai em vestibular, quando é que um líquido entra em ebulição em um sistema aberto, fosse aquecimento num fogão, assim. Quando é que ele vai entrar em ebulição? Quando a sua pressão interna se iguala à pressão atmosférica. Daí o líquido entra em ebulição. Então aí, ebulição é a passagem turbulenta da fase líquida para a fase de vapor, com formação de bolhas. Ocorre quando a pressão de vapor dentro da bolha torna-se igual à pressão externa. Então daí você vai ter o que nós chamamos de ebulição, tá? E a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Muito bem. Então vamos lá. Vamos verificar essa situação aqui para que a gente possa ilustrar o que nós estamos falando. Você tem aqui uma experiência no qual você pegou como referência o mercúrio, Então tem aqui o mercúrio, uma cuba cheia de mercúrio. Ele deixou ao nível do mar, a pressão atmosférica 760 mm de Hg, ou 1 atmosfera, que significa atmosfera técnica métrica, e você percebeu que formou então uma coluna, de 76 centímetros, ou 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica padrão, ao nível do mar. Se você está acima do nível do mar, a tendência é que essa quantidade, esse valor, seja menor, tá? Quanto mais alto eu estou, eu tenho menor pressão, ok? Muito bem, olha só o vapor de benzeno. O benzeno tem uma pressão de vapor de 685, tá? E a pressão de vapor do bromo, 580. Então você, lembrando a teoria, fala a pressão de vapor exerce quando o equilíbrio dinâmico com o estado líquido ou da substância correspondente. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil vai ser a substância. Beleza? Então, quando eu apresento uma pressão de vapor menor, é sinal que eu tenho mais facilidade de sair do líquido e passar para o estado de vapor. Tá? Então, se você comparar quem que é mais volátil, quem que tem mais facilidade de sair do líquido e evaporar, a acetona ou a água? As meninas sabem, se deixar a acetona aberta, evapora rapidinho. Porque a temperatura de ebulição da acetona, se ela for pura, é aproximadamente 60 graus Celsius. Se ela for misturada, vai ser diferente, mas mesmo assim vai ter menor pressão, vai ter menor temperatura de ebulição do que a água, que é em torno de 100 graus Celsius. Tá? Se você comparar a água e o álcool, quem é mais volátil, quem é mais fácil evaporar? O álcool. O álcool tem temperatura de ebulição 78, aproximadamente. Então, fica frisado isso aí e marcado. Quanto menor a temperatura de ebulição, é sinal que eu tenho então uma pressão de vapor menor. Eu posso evaporar com mais facilidade. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, ele fala, julguem as afirmações a seguir. O bromo é mais volátil que o benzeno. Se for analisar, sim. As interações intermoleculares do bromo devem ser mais fortes que do benzeno. Não, deve ser mais fraca. Porque se ele é mais volátil, ele evapora mais fácil. O bromo ele é ametal.
É Br ligado a Br, é uma ligação, uma molécula apolar, né? E o benzeno também vai ser apolar, mas aqui pelo nosso figura, você está vendo que o bromo apresenta menor pressão de vapor do que o benzeno, então ele é mais fácil evaporar. E 20 gramas de benzeno evapora mais rapidamente que 20 gramas de bromo. Não, não é isso. Então, a nossa resposta correta é A. Aí. A substância com maior pressão de vapor terá o quê? Interações triangulares mais fracas, né? E maior volatilidade, quer dizer, maior capacidade de passar para o estado de vapor. Tudo bem, pessoal? E aqui nós temos o 2. Observando os dados da questão anterior e considerando as substâncias benzeno e bromo aquecidas em recipiente abertos agora ao nível do mar, tá? Ele pergunta para você qual é a alternativa correta. Você sabe, quando um líquido ferve, é sinal que a sua pressão interna se iguala à pressão atmosférica. Aí, um líquido ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Tá certo? E por último, durante a ebulição em recipiente aberto ao nível do mar, a pressão de vapor de qualquer líquido será igual a 1 atmosfera. Julgue a afirmação acima como correta ou falsa. Justifique a sua resposta. A afirmação ao nível do mar, a pressão atmosférica é constante, é 1 atm. Né? Muito bem. Então, a afirmação correta. A ebulição de um líquido exposto ao ar ocorrerá quando a sua pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. Ao nível do mar, isso acontece com 1 atm, que é igual a 760 milímetros de Hg. Então, essa é considerada, né, a temperatura normal de ebulição da substância. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, vejam o livro-texto, dê uma olhada no capítulo, leia um pouquinho no capítulo 2, falando sobre pressão de vapor, para que vocês possam ter mais um pouquinho de teoria e ajudá-los a fazer, então, a tarefa do em casa. Façam, por favor, a tarefa mínima do em casa estipulada aqui embaixo, ok? E respondam na plataforma do Plural. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês.